Fala, meus amigos, tô rouco e por eu estar rouco eu vou tentar falar menos hoje. Vou ser bem direto e vou tentar falar menos. Mas então, mesmo assim eu vou gravar, né? O último vídeo eu falei sobre a gente saber o momento em que estamos, porque às vezes nós nem estamos no deserto ainda e achamos que estamos no deserto por circunstâncias, mas na verdade eu, André, no meu ponto de vista, enxergo que são como se fossem as 10 pragas. Deus está tentando nos tirar, nos libertar de algo para aí sim nos levar para o deserto. E o que eu vejo no meu ponto de vista que é o deserto? O deserto é algo que Deuteronômio 8, versículo 3 vai dizer. É onde Deus fala bem assim, ó: porque eu levei vocês ao deserto e humilhei vocês e provei vocês, para que vocês entendam que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aí ele até fala, né? Porque quando vocês chegarem em Canaã, isso aí no capítulo 8 todo, né? Quando vocês chegarem em Canaã e possuir tudo aquilo que eu prometi para os vossos pais, vocês não se esqueçam de mim. Resumidamente, que vocês não se esqueçam de mim. Então ele prova o nosso coração no deserto. O deserto é onde Deus fecha todas as portas. O deserto é onde Deus não te permite ter nada nem ninguém, para que você entenda que você só tem a Ele. No deserto é onde as coisas não prosperam. No deserto, se você plantar, não nasce. Então é onde você vai plantar, mas você não vai colher. O deserto é lugar aonde você não vê saída. Deserto é lugar aonde, por você não ter para onde ir, você também não tem nem para onde voltar, tá entendendo? É um lugar literalmente aonde você precisa ser totalmente dependente de Deus. Tanto que ele fechou as portas com o Egito. Deus poderia muito bem fazer com que eles saíssem de boa do Egito, mas ele próprio endureceu o coração de Faraó. Porque se Deus permite você sair de uma situação, às vezes você tem que sair numa briga, mano, numa dificuldade, sei lá, num problema, aonde aquela porta nunca mais se abre para você. Porque igual o povo, no meio do deserto, eles quiseram voltar para o Egito. Mas se eles tivessem saído em paz, digamos assim, eles teriam voltado. Então Deus permitiu toda aquela perseguição, tudo aquilo. E, por exemplo, Faraó nunca queria aceitar que algum hebreu voltasse. Ele iria matar. Então, ou seja, Deus fecha as portas com o nosso passado, porque na hora do deserto a gente vai querer voltar para lá. Mas ele permite situações para que você no deserto, mesmo querendo voltar, você não volte. Porque ele fechou todas as portas com o seu passado também. E aí então você no deserto, sem saber para onde ir, sem ter para onde voltar, simplesmente tendo que ser totalmente dependente dele. Ou seja, não viver mais só de pão, só daquilo que você fez com as suas próprias mãos. Que a gente vai analisar que parece que a nossa vida durante um certo tempo, a gente tomou as rédeas, a gente fez do jeito que a gente quis, a gente viveu do jeito que a gente bem quis. Ou seja, vivemos do pão. Mas aí chega um momento em que Deus toma as rédeas. E agora você só vai viver daquilo que Ele falar. E não é viver tipo assim, comer aquilo. Você vai ter que andar de acordo com o que Ele quer. Você vai ter que fazer aquilo que Ele quer. Você vai ter que ser moldado da forma que Ele quer. Você vai ter que cumprir aquilo que Ele quer que você cumpra, para que aí sim você chegue em Canaã. E quando você chegar em Canaã, né? Por que o deserto é tão necessário? E por que ele é tão ele te leva a não ter ninguém, ele te leva a não ter para onde ir, ele te leva a não ter portas que você possa entrar, porque qualquer dificuldade você vai entrar em qualquer porta. Então todas as portas precisam estar fechadas para que você não corra do deserto, não saia dele. Então Deus faz tudo isso para que você entenda que você só tem a Ele, para que você entenda que não dá mais para viver de pão, né? Mas você precisa aprender a viver daquilo que sai da boca dele.
Você precisa ser alguém que entenda que não adianta você fazer nada se você não tiver o Senhor. Não adianta, é até a fé, né? Eu tô tentando resumir, tá? Pra não ficar longo e pra eu não ficar forçando muito minha voz. É igual a fé. Eu não acredito nessa parada de bota o pé que Deus bota o chão. Porque quando você se encontra no deserto, a nuvem ela só anda para um lugar. Ou você segue a nuvem, meu amigo, ou você vai torrar no sol. Então não é pisar que Deus bota o chão, é pisar onde Deus já colocou o chão. A fé para mim é isso, é você andar no caminho que Ele tem para você. E não andar e achar que Ele vai fazer o caminho em meio aonde você está andando, você está pisando segundo as suas próprias vontades. Então o deserto, Deus te leva a não andar mais do jeito que você quer, mas a andar do jeito que Ele quer, segundo aquilo que sai da boca de Deus, né? E o porquê disso? Porque há algo, por exemplo, duas coisas, né, que eu preciso falar até para encerrar esse vídeo. A primeira é que Deus, em Jeremias 17, lá eu não lembro o versículo, a Bíblia vai dizer que Deus esquadrinha o coração do homem para dar ao homem segundo a inclinação do seu coração. Então vamos lá, o deserto, Deus precisa transformar o seu coração, tipo assim, Ele precisa fazer com que você ame aquilo que Ele tem para você, fazer com que você se incline a querer viver aquilo que Ele tem para você, com que você se incline a amá-lo, né? A cumprir os mandamentos dele. Seu coração precisa estar inclinado a isso para que você receba, porque se Ele dá, Deus é justo, e Ele dá segundo a inclinação do nosso coração. Não adianta, tipo assim, uma coisa é o desejo, outra coisa é a inclinação. Porque você querer uma coisa, mas se inclinar a fazer outra, totalmente diferente daquilo que você diz, não é inclinação. Então Deus não vai dar segundo aquilo que você quer, mas segundo aquilo que você se inclina a fazer. Se você diz que quer ser rico, por exemplo, mas o seu coração se inclina a ser preguiçoso, Ele vai te dar então segundo a sua preguiça, resumidamente. Então Deus precisa moldar o seu coração, e o deserto é onde Ele faz isso. Porque como você entende que você não tem nada a não ser o Senhor, aí é onde você vai começar a amá-lo acima de todas as coisas. Você vai ver que as coisas não têm valor. Você vai enxergar algo muito mais valioso do que tudo e do que todos. Porque justamente porque você perdeu a tudo. Você não sabe para onde ir e não tem para onde voltar. Você olha para todos os lados, você não vê nada a não ser deserto. Então você é tipo o poço, né? Que você não tem como ir mais para fundo, você não tem como ir para os lados, você só tem como olhar para cima. O deserto é a mesma coisa. Você só tem a Ele. Então Deus começa a fazer com que você ame-o acima de todas as coisas. Aí, como que eu fui entendendo isso? Grandes homens de Deus, entenderam que há algo muito... Olha só, o que você tem de mais valioso nessa vida? É a sua própria vida. Então, grandes homens de Deus entenderam que há algo muito mais valioso do que a sua própria vida, que é Ele, é a Deus, é o amá-lo, é conhecer a Deus, conhecer a Cristo. Quanto mais grandes homens, quanto mais conheceram sobre Deus, mais se desprenderam das coisas. Entender é como a gente já ouviu algumas pessoas falando, né? O próprio Estevão viu ele. O que foi que Estevão viu que não temeu a morte, tá entendendo? O que é que Paulo enxergou, né, no terceiro céu, onde ele disse assim: rapaz, ao homem não é lícito nem falar. Para que ele mesmo enxergasse: rapaz, morrer para mim é lucro. E se eu vivo por isso. Por isso que eu enxerguei. O que é que esses grandes homens viram em meio aos desertos, tá entendendo? É isso que Deus quer trazer pra gente. Um coração inclinado a Ele, um coração que ama Ele sobre todas as coisas. E é no deserto que Ele faz isso. É onde Ele te tira tudo, é onde Ele te deixa sem caminho, sem saber para onde ir, e também sem ter como voltar para o passado. Isso para mim é o principal do deserto. É por isso, é o que Deuteronômio 8 vai dizer. Para que quando você chegue lá, você não esqueça dele. Para que quando você alcance a terra prometida, o seu coração não volte a inclinar para as coisas. Porque imagina você ganhar, né, por exemplo, riqueza e tudo mais, e você conseguir olhar para aquilo e falar: eu encontrei algo muito mais precioso.
Eu encontrei algo muito mais valioso, ao ponto de que isso aqui para mim não é nada. Riquezas não me compram, tá entendendo? Porque eu encontrei algo muito mais valioso do que toda a riqueza do mundo. E isso é no deserto. Outra coisa que eu posso trazer aqui pra gente, para que a gente entenda que Deus quer realmente, através do deserto, fazer isso, foi com Abraão. Abraão foi lá, fez teve Isaac. E aí Deus mandou com que ele entregasse a Isaac. Deus não queria Isaac. E Deus não tá nem aí para aquilo que ele tem para te dar. Nem aí, assim, entre aspas, tá entendendo? Ele não tá preocupado em, tipo assim, eu não vou dar riqueza para ele, porque senão depois eu vou ter que tomar de volta. Ele não tá preocupado com a riqueza, com a bênção que ele tem para te dar. Ele tá preocupado com a inclinação do seu coração. Abraão mostrou para Deus que a inclinação não estava na bênção, estava no próprio Deus. Ou seja, Deus não queria a bênção, Deus queria o coração de Abraão. E por vezes, Deus não se limita, Ele não tem por que se limitar. Deus não é que Ele não quer te abençoar, mas Ele não quer perder você. Deuteronômio 8, leia depois quem puder. Então, o deserto, né? O porquê que Deus nos leva ao deserto e o porquê que eu vejo que foi logo nos primeiros vídeos, quem assistir todos vai ver a necessidade de uma entrega de um coração verdadeiro a Ele, porque senão você vai continuar no deserto, senão você não vai alcançar a terra prometida. Talvez você está olhando para a sua vida agora e vendo o maná como se fosse a terra prometida, e não é. A provisão, as guerras que Deus deu ao povo, as vitórias, né, sobre guerras que Deus deu ao povo no deserto, isso ainda não é Canaã. Não é nem perto daquilo que Ele te prometeu, tá entendendo? Isso é só o sustentar de Deus em meio ao deserto. Ele não te abandonou, Ele não te esqueceu, Ele não te deixou para lá. Pelo contrário, Ele quer muito mais Ele te tirou tudo para que você pudesse encontrar algo muito mais valioso que tudo que é Ele. E encontrando você valor nele, aí vocês se encontram em um relacionamento, tá entendendo? É por isso que eu até discordo de algumas pessoas aí. O dia que você encontrar a Cristo de verdade, o dia que Ele te tirar tudo e você ver que você só tem Ele, você vai se desprender de qualquer meio que te ligue a Ele. Você vai entender o acesso que você tem direto a Ele. Você vai amá-lo ao ponto de querer viver essa liberdade. Você vai descobrir uma verdadeira liberdade. Um coração entregue a Ele, um coração totalmente voltado e inclinado a Ele. Você vai enxergar um valor nele, onde nada mais vai te importar. Onde nada mais vai ter valor, onde você não vai se apegar a nada e nem a ninguém, onde pessoas podem sair da sua vida, mas você vai olhar e falar: querido, vai com Deus, porque o bem mais precioso que eu tenho, eu já tenho, na verdade, tá entendendo? Então, é isso que eu acredito que é uma verdadeira liberdade que Deus traz para a vida da gente, é um coração voltado a Ele, e tudo isso, resumidamente, é através do deserto. Por isso que Ele nos leva ao deserto, por isso que o deserto é tão necessário, por isso que é tão doloroso, porque Ele te tira tudo, Ele te tira suas forças, aquilo que você faz com sua própria mão não prospera, porque deserto não é lugar de plantio, e se plantar não vai colher, tá entendendo? Infelizmente, o deserto é um período doloroso da sua vida, mas é um lugar onde você vai aprender a conhecê-lo de verdade, a ver aquilo que eu falei antes, o que os grandes homens viram, grandes homens de Deus viram, ao ponto de se desprender de tudo. Abraão se desprendeu da promessa, Paulo se desprendeu da vida. Então, é isso que Ele quer te mostrar no deserto. Então, enfrente o seu deserto, conheça Ele mais e mais, ame-o acima de todas as coisas, inclina o seu coração a fazer o querer, a vontade dEle, a soberania dEle, a cumprir aquilo que Ele quer, a ter as leis dEle no seu coração. Se inclina a isso, se inclina o seu coração a isso, e aí sim você vai viver as promessas dEle, você vai viver a Canaã que Deus tem para sua vida. Amém?